Fala sério, tá de volta. 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 Vamos lá. Tô super feliz por isso. Ai, gente, que saudade. Saudade. Eu voltei para ficar, porque aqui é meu lugar. Ai, que gostoso, gente. Obrigada pelos pedidos. Eu confesso que algumas pessoas ficaram, né, provocando, vamos voltar a fazer o Fala Sério. E eu tava resistindo pra fazer, porque muita tarefa pra fazer e tal. E eu penso que o Fala Sério merece uma atenção especial. E é por isso que eu tô aqui agora. E eu quero começar, no vídeo de hoje, né, nesse primeiro vídeo, depois dessa temporada afastada, eu quero falar sobre a vida e o tempo. O tempo que a gente tem para explorar enquanto a gente tem vida, ok? Então, pra gente poder pensar que o ser humano leva em média, 75 anos para viver. É muito, né? Não, não é. Não é. Se a gente for parar para pensar o quanto de tempo que a gente tem para viver de 75 anos e quanta coisa a gente pretende conquistar, fazer, deixar discípulos, criar possibilidades. 75 anos é pouquíssimo tempo. Então, eu quero perguntar o que você está fazendo com o tempo da sua vida. Essa é a pergunta. Em período de pandemia, tem muita gente dormindo no ponto, literalmente, tá? Para fazer esse vídeo, eu fiz uma entrevista, vou chamar de entrevista, fiz um bate-papo com alguns jovens. Eu trabalho com jovens, que é a minha grande paixão, o amor da minha vida, é trabalhar com jovens. E eu já tenho respostas, né? Porque trabalho com muitos, eu já sei disso. Mas ainda assim, eu fiz um trabalho com um grupo específico de jovens e fiz um trabalho com um grupo de pessoas com mais idades, de 75, 68, 72... Tem até um senhorzinho lá de, 80 anos de idade. Então, assim, é uma delícia conversar com pessoas com mais idade, porque a experiência, as histórias são incríveis. E que é uma rasteira no nosso próprio ego, na nossa vaidade, uma rasteira para você repensar como você está lidando com a sua própria vida. E do outro lado eu tenho o jovem. Então eu vou contar um pouco da experiência. Bom, vocês sabem muito bem que nos últimos anos muito se fala sobre os estudos que tentam ampliar expectativas de vida do ser humano, através de medicamentos, tratamentos preventivos, vacinas, entre outras coisas, né? Para poder ampliar essa ideia de sociedade de parâmetros de juventude e velhice, né? O que é ser velho, o que é ser jovem. Muito bem, mesmo assim, com grandes estudos e tal, a gente ainda tem uma expectativa que é de 75 anos. Espero que a gente possa viver muitos anos mais, mas essa é a expectativa hoje, tá certo? E aí o grupo de jovens disseram o que pra mim? Que nesse período de pandemia, especialmente, eu vou falar do período que a gente tá vivendo agora, que nesse período de pandemia, eles têm ficado, no começo, limparam, tiraram tudo do lugar, tiraram as gavetas e tiraram pó, mudaram os móveis do quarto e ajudaram e fizeram. 20 dias depois retomaram a fazer e depois caiu na rotina. E aí foram fazer o quê? Filmes e séries e cama, dormir. Ou seja, dormindo literalmente no ponto, tá? E aí, gente, é o seguinte, vamos pensar assim. Se nós temos mais ou menos 75 anos para viver, faça a conta da sua idade, quanto tempo você dorme, quanto você já dormiu. Dormir é maravilhoso. Mas como disse a minha mestre Lia Madalena lá na pedagogia, dormir é para quem pode, não é para quem quer não.
tá? Quem sabe um dia você vai poder escolher dormir um pouco mais. A realidade não é essa agora, né? Então, de que maneira você pode aproveitar melhor o seu tempo, fazer boas escolhas, para que quando chegar lá na frente com 75, considerando que isso pode acontecer, a morte pode acontecer antes, né, gente? Ai, professora, eu não gosto de falar de morte, mas a morte, ela é um processo da vida, né? E pra gente poder pensar na morte de uma maneira mais tranquila, vamos viver mais intensamente tudo que se há para viver. Sim ou não? Vamos viver intensamente tudo que há para viver, né? Então, gente, eu quero que você, jovem, pensa, quando você chegar lá aos 75 anos, né, que você vai saber que o seu tempo está findando, está chegando no fim, você vai olhar para trás e vai ver o quê? Relações criadas, né? A partir de solidariedade, de amor, amizade, respeito. Você vai poder olhar o que você construiu, se você tem ou não um patrimônio. Você vai poder olhar sobre o que você aprendeu, porque o que está aqui ninguém tira. Você vai poder olhar quem foi você na sua comunidade, né? Então, esse tempo de vida que a gente está falando é para você olhar para você. E esse período de pandemia que você e eu e todos nós estamos vivendo é para olhar dentro de nós, para poder entender como é que a gente pode ser melhor no mundo que está aí para a gente explorar. Se você conseguir olhar para dentro de você e conseguir perceber que não foi tão bom lá no passado, antes da pandemia, como é que eu era? E como é que eu sou hoje? O que eu fazia? O que eu estou fazendo? Né? Então, se você conseguir criar uma expectativa, uma visão para um futuro, para uma vida melhor, com certeza, lá no final, que a gente não sabe exatamente onde vai parar esse final, você vai se orgulhar de quem você foi. Porque morrer, o que é morrer, né, gente? Morrer é ser esquecido. Eu tenho certeza como eu tô respirando agora, que eu vou ser um mito, porque eu não vou ser esquecida. Mas isso é orgulho? Sim, de certa maneira sim. Sabe por quê? Porque eu sei das minhas ações, eu sei o que eu faço, eu sei como eu vivo, quais as relações que eu crio com as pessoas, né? Como é que eu lido com tudo isso e sobretudo comigo mesma. Como é que eu lido comigo? Como que eu lido com os meus conflitos, meus fracassos, meus medos? Não tem segredo nenhum, sabe por quê? Porque todas as pessoas do mundo também vivem com fracassos, medos e conflitos. O fato é, o que eu faço com isso? Então, esse vídeo é para você jovem pensar nessa perspectiva, nas escolhas. O que eu vou fazer? Como é que eu posso ser inserido? Como é que eu posso ser melhor, né? Nessa nova jornada, nessa nova caminhada. Se eu fiz tudo errado de certa maneira, porque ninguém tá aqui para julgar, respeite sua história, respeite suas relações, sua vida, honre e respeite a sua história, mas a partir disso, a partir dessa avaliação, desse olhar, você criar novas perspectivas, isso é maravilhoso, tá? Agora, isso eu falei do jovem, de um grupo de jovens que disseram, eu tô dormindo bastante, tô até cansado com dor no corpo, porque eu durmo muito. Ai, criatura, acorda pra vida, tá? Agora, eu bati um papo com 4 idosos maravilhosos, que eu fiquei encantada. Teve um senhor, né, de só 75 anos de idade, que diz assim, estou pronto. Mas ele não falou pronto porque ele tem 75 e ele acha que... Não, ele falou, tô pronto pela história que eu construí, pela família que eu tive, os filhos, os netos, por tudo que eu construí, pelas conquistas pessoais e profissionais, sabe? Ele disse assim, eu tenho certeza... Gente, olha isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar junto comigo no meu fim até o final. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Quem é que vai estar com você até o final? Por exemplo,
Quem é que vai carregar o seu caixão até o final? Isso é amor, é prova de amor. Será que você vai ter? Será que você está construindo relações e construindo amores, amizade, respeito, de modo que as pessoas fiquem com você até o final? Porque tá até o final significa muito, tá bom? E esses idosos, eles foram assim ponto de partida para retomar o Fala Sério. Porque os quatro, com as suas histórias de vidas, não conseguiu estudar porque a família não queria, né? Que naquela época as mulheres, né, infelizmente, viviam muito condicionadas a crenças e valores, que a mulher tinha que ter filhos, casar, cuidar da casa, não podia trabalhar e nem podia estudar, né? Tão pouco estudar. Então eu tive uma história de conquista, que junto com o marido conquistou uma família belíssima, construiu uma bela casa e que hoje acolhe todo mundo e que tem histórias incríveis para contar e que tem certeza que o final será triste, com certeza, mas de muita história para contar, de muita luta, de olhar e dizer guerreira, sabe? De poder dizer, nossa, que bom que eu faço parte dessa vida. Eu tenho a história de um senhor que fugiu da família para a cidade grande, ou seja, para vir para São Paulo, para conquistar, e conquistou e venceu, e é um exemplo. E assim, gente, então escolha ser feliz, escolha dar um tapa na cara com luvas de pelica e conte a sua história. E quando você chegar lá no final, olhe para trás e veja o que você construiu e construa para você se orgulhar disso. Tá bom? Conto com isso, hein? Até mais, gente. Ó, dê like, curta, ative o sininho, sei lá, você que sabe. Tô aqui para você. Beijo!